Pessoal, nesse quarto vídeo aí sobre hidrostática, a gente vai finalizar aí essa introdução à hidrostática, né? Vou falar sobre o teorema de Arquimedes, né? O empuxo e as condições de flutuabilidade. Para a gente encerrar essa parte de hidrostática. Então é o seguinte, todo mundo já deve ter entrado em uma piscina cheia de água, né? E ter sentido a sensação de que o corpo se torna mais leve, né? E a gente vai entender isso pelo princípio aí, ou teorema de Arquimedes. Então olha só, um corpo submerso ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio está sujeito a uma força vertical para cima, chamada de empuxo. A intensidade do empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Então, olha só, imagine o seguinte. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Imagine o seguinte. A gente tem determinado volume de líquido, né, dentro de um recipiente. Na hora que a gente introduz um corpo, esse líquido vai ser deslocado, né? Tanto que a gente viu na simulação da aula passada, né, que quando a gente coloca alguns corpos lá, existe elevação do volume de água, né? E esse corpo introduzido, que ficou submerso aqui, ele está sofrendo pressões, né? Lembra que pressão ela é determinada pela densidade do líquido, né? Pela gravidade e pela profundidade, né? Que esse corpo vai estar. Só que olha só, um corpo extenso, né? Corpo extenso, maiorzinho aqui. Ele vai estar sujeito a diferentes, né, pressões. Por exemplo, na parte de cima aqui, a pressão daqui de cima é menor do que a pressão aqui embaixo, né? A mesma coisa acontece nas laterais aqui. A pressão na parte de cima aqui é menor do que a pressão na parte de baixo. Mas olha só, essa pressão está para a direita, essa pressão está para a esquerda. Isso aqui fica estável, né? Só que olha só, a pressão na parte de baixo aqui é maior do que a pressão na parte de cima. Então vai fazer com que seja gerada uma força aqui embaixo, né? Que é maior do que a força que é gerada pela coluna de água e ar que está acima aqui. Então essa força vertical para cima é o que a gente chama de empuxo. Então vamos lá. A gente tem a historinha do empuxo aí. Tem uma animação bem interessante aqui sobre essa historinha. Eu vou passar ela para vocês. Siracusa, na Sicília, estava ocupada pelos gregos havia décadas. No século III antes da nossa era, já se tornara uma cidade rica e poderosa, com 500 mil de habitantes. Olá, meus pais. Filho! Arquimedes, eu estava tão preocupada. Não tinhas de ficar preocupada. Alexandria é uma cidade segura. E eu estive a estudar com Euclides, o maior matemático do mundo. Estudaste bastante? Acho que sim. Euclides ficou satisfeito comigo e eu tive uma ideia para resolver a quadratura do círculo. O quê? A quadratura do círculo? O quebra-cabeças de todos os sábios? Não pode ser. Tu vais ver, pai. Entretanto, vou apresentar-te ao rei Hierão. Poderá ser-te útil? Fídias, astrónomo do palácio, e o seu filho Arquimedes pedem uma audiência à vossa majestade. Podem entrar! Então, Fídias, o teu filho Arquimedes voltou de Alexandria? Sim, majestade, onde muito aprendeu. E era preciso ir tão longe para aprender? Não teremos em Siracusa sábios suficientes? Temos, majestade, mas o maior de todos, Euclides, ensina em Alexandria. Então, Arquimedes, vais poder mostrar o teu saber. Aproxima-te. O meu Orives fez-me esta coroa toda em ouro, pelo menos é o que ele diz. Mas desconfio que ele me enganou. Desconfio que ele usou no interior da coroa um metal menos nobre, menos custoso. Agora diz-me, será possível sabê-lo sem destruir a coroa? Pronuncia-te, Arquimedes. Não é possível, majestade. Teria de se partir a coroa. E era uma pena partir uma coroa tão linda.
Eu não pedi a tua opinião, Nabotos. Pergunto-me até se não estarás feito com o outro. Então, Arquimedes, mostra-nos o teu saber. Vou tentar, mas preciso de algum tempo, Majestade. Chega-te um dia ou precisas de 2? 2 dias devem chegar, Majestade. Estás em apuros, meu filho. Que vais fazer? É preciso calcular o volume da coroa. Depois, pesando-a, podemos verificar se o seu peso corresponde ao do ouro, que é um metal pesado. Calcular o volume? Oh, estás a brincar. A coroa tem uma forma demasiado complexa. É impossível. Vou pensar no problema, pai. Entretanto, anda. Vamos aos banhos para descontrair. Ouve lá, o que é que estás a fazer, Arquimedes? Eureka! Encontrei! Eureka! Eureka! O que é que se passa? Por que é que ele se foi embora? O banho estava muito quente? Não faço ideia. Saiu a gritar: Eureka! Encontrei! Mas o que não sei. Não encontrou nada? Eu lavei bem a banheira. Eureka! Já não há respeito! Quem é aquele? A correr todo nu pela rua não pode ser. É Arquimedes, o filho de Fídias. Não bate. Bem? Então, Arquimedes, a coroa é de ouro puro? Claro que sim. Derreti 60 moedas de ouro para fazer. Peça para trazerem 60 moedas de ouro, Majestade. Cuidado! As minhas sandálias! Vou constipar-me! Pesa a coroa, menos o peso do seu volume de água, que transbordou. Veja. Traga umas moedas de ouro. 1, 2, 52, 53, 54. O peso das 54 moedas de ouro é igual ao peso da coroa, mas o nível de água não subiu até acima. Por isso, as moedas de ouro ocupam menos volume do que a coroa. Por isso, a coroa não é feita apenas de ouro. Contém também outro metal mais leve. Sim. Tens a certeza? Oh, sim, Majestade. Ele está enganado! A coroa foi feita com 60 moedas de ouro puro! Nós pesámos-la! Se o peso for o mesmo, mas a densidade for diferente, então é porque a coroa contém outro metal mais leve. Espera. Assim vão perceber melhor. Como veem, o peso é o mesmo, mas a almofada é maior. É feita de um material menos denso do que o ouro. Juro-vos, majestade, sou um homem honesto. Nunca ousaria fazer nada que... Há uma maneira de verificar. Qual? Traz-me um martelo. Cuidado, Arquimedes. É bom que tenhas a certeza. Se a coroa for de ouro puro e tu a destruíres... Nesse caso, Majestade, a minha mão será cortada. Prendam-no! E tu, Nabotoso, és vigarista ou incompetente? E quero-te fora daqui! Vai-te embora! Desaparece! Estás despedido! Mas, senhor, eu não sabia! Desaparece antes que eu perca a paciência! Sim, senhor! Tu sabes usar os teus conhecimentos, Arquimedes. Podes ser útil ao nosso povo. Então aí tá a historinha, né,
Arquimedes e a coroa Siracusa, na Sicília, estava do ocupada rei. pelos gregos havia décadas. E aí conta sobre esse descobrimento, né, que o Arquimedes fez. Deixa eu só habilitar minha câmera aqui de novo. Eu não sei como é que tá. Se tá saindo a voz, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu só sair aqui. Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar aí sobre o empuxo, né? Então o empuxo, ele vai ser igual ao peso do líquido deslocado, né? Então, se eu encher um recipiente de água, por exemplo, até o limite dele, né, e introduzir um outro corpo dentro desse recipiente, essa água vai transbordar. Então essa água que transbordou, se eu pegar o peso dela e medir o peso dela, isso vai ser igual à força que eu chamo de empuxo, né? Então olha só, o peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então qual massa? A massa desse líquido deslocado, né? Então a gente sabe que pela densidade a gente pode isolar a massa e essa massa vai ser igual ao quê? Densidade vezes o volume, né, do líquido deslocado. Só que o volume do líquido deslocado é igual ao volume do objeto que foi imerso no líquido. Então, posso chamar ele só de V. Então, eu vou ter que o empuxo é igual à densidade do líquido deslocado vezes o volume, que pode ser tanto do líquido deslocado quanto do objeto imerso no líquido, né, vezes a gravidade. E assim eu consigo definir quem é minha força empuxo. E aí a gente tem as condições de flutuabilidade, né? Olha só, se eu tenho algo que está imerso aqui em um líquido, né? Se o empuxo for igual ao peso do corpo, isso aqui vai estar em equilíbrio, né? Isso aqui vai estar paradinho aqui. Então quer dizer que a densidade do líquido ela é igual à densidade do corpo, né? Agora, se o empuxo for menor que o peso do corpo, né? Então o peso é maior do que o empuxo, esse corpo vai o quê? Afundar, né? Então a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. E se o empuxo for maior do que o peso do corpo, esse corpo vai flutuar, né? Então, navios, por exemplo, navios, o empuxo que é exercido nele tem que ser maior do que o peso do corpo, né? Senão ele afunda. Pô. Então, o empuxo sendo maior do que o peso do corpo, né? A densidade do líquido vai ser maior que a densidade do corpo. Então, quando o corpo vai emergindo na superfície, o volume de líquido deslocado é menor. Conforme a submersão diminui, o empuxo diminui, até igualar-se com a força-peso, né? E o corpo começa a flutuar em equilíbrio, né? Então é isso que tem que acontecer com um navio, se ele quiser flutuar, né? Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui sobre essas condições de flutuabilidade, né? Esperar abrir aqui, demora um pouquinho. Aí. Abriu. Olha só. Vamos pegar aqui deixa eu tirar aqui. Esse bloquinho aqui de 5 quilogramas, né? Olha só, é de tijolo, né? Esse bloquinho. Vou aferir o peso dele aqui fora da água. Então ele tem o quê? 49 newtons de peso. Na hora que eu coloco ele dentro da água,
eu vou ter aqui 24,5 newtons de peso. Então a diferença entre esses 24,5 e esses 49 newtons aí é o que eu chamo de empuxo, né? Olha só, tem o mesmo peso, né? Ó, 5 quilos. Deixa eu tirar esse pezinho do lado de cá. Vou pegar, ó, tem o mesmo peso, 5 kg, né? Só que volumes diferentes. Olha só agora. Vou pesar ele aqui. Tem o mesmo peso, né? Que esse de 5 kg aqui na atmosfera aqui. Na hora que eu coloco ele sobre a ação de um líquido aqui, ó, o que acontece com ele? A madeira, ela não vai nem o quê? Atingir aqui a nossa balancinha. Por quê? Porque a densidade da madeira, ela é menor do que a densidade da água. Mas aí vocês dá para entender aí, né, que o líquido exerce uma força na direção vertical para cima, né, que é chamada de empuxo. Olha lá. Então, olha só o valor do empuxo nosso aqui, ó, 24,5. 24,5, 24,5 dá 48, mais meio de cada, 49, certo? Então, olha lá. Na hora que eu tiro. Opa, caindo aqui. 49 newtons, né? E nesse caso aqui, quem que é essa força? A força normal, né? Então, olha só, vamos colocar lá o pezinho de novo em cima da balança dentro d'água. E se eu alterar o líquido, o que acontece? Se eu alterar o líquido, eu também altero a minha força de empuxo. Tranquilo? E assim a gente termina essa parte de hidrostática que a gente está estudando.